O que é o teste farmacogenético? Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra e hoje eu tô de volta com mais um vídeo para vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre o que está muito em voga ultimamente, que é o teste farmacogenético, que é o que a gente tem de mais moderno e de mais recente dentro da área da psiquiatria. Depois que o médico diagnostica uma depressão, um transtorno psiquiátrico, ele vai ter que escolher uma medicação dentre dezenas de outras ali disponíveis. Tradicionalmente, ele vai confiar na experiência dele, na experiência que ele utilizou com casos similares, ou até mesmo na resposta que aquela pessoa teve em medicações que ela fez uso no passado. Mas esse ainda é um método de tentativa e erro, porque essa escolha da medicação, ela ainda acaba sendo muito artesanal. A gente tem uma estimativa que mais ou menos 50% das pessoas que têm depressão não vão responder ao primeiro tratamento introduzido. E como as medicações psiquiátricas levam 2 a 3 semanas para começar a agir, até 6 semanas para ter ação total, a pessoa pode passar meses ali com os sintomas até que ela tenha uma melhora efetiva. A farmacogenética, ela estuda como as diferenças genéticas entre as pessoas pode afetar a resposta às medicações, porque ela vai informar como eles vão se comportar dentro do teu organismo. Eu posso ter alteração genética tanto na enzima metabolizadora, quanto na transportadora, ou mesmo no receptor. Essa tecnologia ela é bem recente no Brasil. Ela vem sendo desenvolvida e comercializada há mais ou menos 2 anos e ela custa entre R$1.800 a R$4.000, R$5.000 o teste. Ela pode ser realizada através de uma amostra de sangue ou de uma raspagem interna da sua bochecha. E aí com esse material eles conseguem rastrear dentro do DNA as particularidades de cada um, que vão conseguir prever então se vai ter um sucesso ou fracasso com aquela medicação. 30 a 75% dos pacientes respondem ao tratamento quando a gente introduz, mas a gente tem 65 a 75% deles que vão apresentar as reações adversas, ou seja, os efeitos colaterais. Então, a resposta às medicações psiquiátricas, ela varia muito de paciente para paciente. A maioria dos remédios é metabolizada no fígado, então eu engulo a medicação, ela é absorvida no estômago e ela vai parar lá no meu fígado para ele metabolizar e deixar essa substância ativa. Então, são várias etapas utilizadas e tem uma participação de diferentes enzimas. O nosso fígado, ele tem um grupo de enzimas que é chamado de citocromo P450 e elas estão envolvidas na metabolização de várias medicações, incluindo os psicofármacos, que são as medicações psiquiátricas. Nós temos 5 dessas enzimas, que é a CYP2D6, a 2C19, a 3A4, a 2C9 e a 1A2, que esqueça todas essas siglas, mas só para vocês entenderem, só essas 5 enzimas são responsáveis pela metabolização aproximada de 90% das medicações prescritas. E elas são altamente polimórficas. O que eu quero dizer com isso? Elas variam muito, elas sofrem muitas mudanças de pessoa para pessoa. Então a gente tem uma grande variabilidade individual e por isso cada um vai responder de uma forma. A gente consegue dividir os metabolizadores em alguns grupos, tá? Então nós temos os metabolizadores normais ou extensivos, que são aquelas pessoas que não têm nenhuma alteração genética. Então eu dou uma dosagem de acordo com a bula, essa pessoa vai tomar, vai ficar bem, vai ter resposta e vai evoluir bem. Uma outra classe são os metabolizadores ultra rápidos. Então são as pessoas que têm um aumento na velocidade de metabolização. Nessas pessoas, a medicação vai ser eliminada muito rapidamente e aí doses normais não vão ter o efeito terapêutico. Então, para essas pessoas, eu preciso muitas vezes dar doses maiores para que ela tenha um efeito legal. Nessa categoria são aqueles pacientes que não melhoram com nenhuma medicação com as doses convencionais. Por outro lado, nós temos também um grupo de metabolizadores que são os intermediários.
esses apresentam alterações nas enzimas que metabolizam as medicações e eles acabam metabolizando mais lentos do que os normais. Então, eu entro com uma dose média para esses pacientes, eles têm uma resposta legal, mas depois de um tempo, como o organismo deles demora mais para metabolizar aquela medicação, as medicações vão se acumulando e ele começa a apresentar efeitos colaterais. E por fim, eu tenho os metabolizadores lentos. Eles têm dois alelos que não são funcionais. O que isso quer dizer? Ele tem uma deficiência na enzima e ele não consegue metabolizar aquela substância. Então a pessoa vai tomando remédio e a substância fica circulando no organismo dele sem ser metabolizada. São aquelas pessoas que vão ter efeitos tóxicos, que vão sofrer demais, vão ter efeitos colaterais absurdos com o uso de doses muito baixas ou até médias das medicações. Nossa, Maria Fernanda, mas por que então meu psiquiatra não pediu para que eu fizesse o teste farmacogenético? Porque na prática não é apenas a velocidade de metabolização que vai determinar a eficácia de uma outra medicação. A utilização de outros remédios ao mesmo tempo, índice de massa corpórea, gênero, idade, tipo de dieta, se fuma, se bebe, se tem outras doenças clínicas associadas, até o horário que a pessoa toma a medicação, também interfere na distribuição da medicação pelo corpo e na eficácia dela. Muita gente criou expectativa do teste farmacogenético achando que se eu fizesse ele ia falar, olha, para essa pessoa o melhor é que ela use fluoxetina 10 mg por dia. Ele não me mostra isso, ele mostra qual classe de medicação eu tenho uma maior chance de responder, eu vou ter uma melhor resposta, mas não me fala qual a dosagem, não me fala qual das medicações dentro daquela classe que vai ser a melhor. Por isso que a gente solicita o teste farmacogenético em casos mais específicos. A gente vai solicitar, por exemplo, para pessoas que já passaram por 2 ou 3 tipos de terapêutica sem resultado satisfatório, ou para aquelas que sofrem demais com o efeito colateral das medicações. Uma coisa importante de ressaltar, pessoal, é que caso seja usado o teste farmacogenético e eu tenha visto a resposta, eu tenho que sempre associar a clínica psiquiátrica. Não é porque o meu teste está dizendo que eu tenho uma chance de responder bem àquela classe de medicação que, se meu paciente não está tendo resposta, eu vou insistir. Eu tenho que sempre estar avaliando a clínica junto. Da mesma forma que, quando uma medicação funciona e não tem grandes efeitos colaterais, não tem porquê eu estar realizando esse exame, não tem necessidade da realização desse exame. Para finalizar, vale lembrar que até hoje não tem nenhum teste que substitua a avaliação psiquiátrica presencial. Então, o teste farmacogenético, ele veio como uma ferramenta a mais para ajudar, para o seu psiquiatra ajudar, para que você tenha um melhor tratamento. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e a gente se vê semana que vem com mais um tema.